Em um canto escondido de Jerusalém, algo desafiou séculos de história e ciência. O que acaba de ser desenterrado não só muda nossa perspectiva sobre o passado, mas pode reescrever tudo o que achávamos que sabíamos. Cada descoberta trouxe perguntas que nem os maiores especialistas conseguem responder com certeza. Desde segredos enterrados por milênios até relatos que despertaram a admiração de milhões. Estamos prestes a mergulhar no que foi encontrado e como isso abala os alicerces da realidade como a conhecemos. Número: o Tanque de Siloé. O Tanque de Siloé é um dos lugares mais fascinantes de Jerusalém. E não só porque esconde milhares de anos de história sob sua superfície. Neste local, segundo o Evangelho de João no Novo Testamento, Jesus realizou um de seus milagres mais impressionantes. Curou um homem cego de nascença. Esta cena capturou a imaginação de milhões de crentes ao longo dos séculos, e o lugar tem sido venerado como um local sagrado tanto para cristãos quanto para judeus. No entanto, o que torna o Tanque de Siloé ainda mais intrigante é como ele permaneceu oculto por tanto tempo, apesar de sua relevância histórica e religiosa. Durante quase 2 milênios, o tanque esteve enterrado sob camadas de terra, esquecido pelo mundo até que em 2004, 2 arqueólogos, Rony Reich e Eli Shukran, o desenterraram. No início, eles só encontraram 2 degraus de pedra, mas à medida que continuaram escavando, o que desenterraram foi impressionante, uma gigantesca piscina de 68 metros de comprimento, com uma forma trapezoidal única e cantos inclinados a 90 graus. A descoberta não era apenas surpreendente, pelo seu tamanho, mas também pelo seu significado religioso e histórico. Foi encontrado um local que conecta milhões de pessoas com suas crenças mais profundas. O Tanque de Siloé não era apenas um lugar de banho para a pureza ritual judaica, mas também uma fonte de água vital para os habitantes de Jerusalém. As águas da fonte de Gijom eram conduzidas até o tanque através de uma rede de túneis subterrâneos, o que permitia aos cidadãos locais acessar a água para beber e se banhar. No entanto, alguns estudiosos sugerem que o tanque também pode ter servido como um lugar de recreação, semelhante às piscinas de estilo romano, onde os habitantes se relaxavam e se divertiam. Para os crentes, o Tanque de Siloé é uma prova tangível da intervenção divina, um lugar onde o milagroso aconteceu na história. Mas, como é comum, os ateus veem as coisas de outra forma. Embora o tanque tenha sido desenterrado e sua existência esteja confirmada, os céticos argumentam que não há provas conclusivas de que os milagres realmente aconteceram ali. Para eles, o tanque não é sagrado. O Tanque de Siloé é um ponto de debate criativo. Mas, independentemente das crenças, o que é inegável é que o Tanque de Siloé continua sendo um ponto de debate, onde a história, a religião e a arqueologia se encontram de maneira espetacular. Agora que o tanque foi descoberto, está se preparando para ser aberto ao público. Visitantes de todo o mundo poderão caminhar por seus antigos degraus e se mergulhar em um lugar cheio de história e fé. Para alguns, será uma experiência religiosa. Para outros, uma aventura arqueológica. Seja qual for o ponto de vista, o Tanque de Siloé continuará sendo um enigma fascinante que nos conecta com o passado e nos faz refletir sobre a fé e a história. Número: o Túnel de Ezequias. Você vive em uma cidade cercada por exércitos inimigos. Os suprimentos de comida estão escassos, o mais aterrador de tudo, a água começa a se esgotar. Essa era a realidade para os habitantes de Jerusalém no século VIII a.C., quando a cidade estava sob ameaça constante de ser atacada. Nesse contexto, o rei Ezequias decidiu que não podia permitir que seu povo morresse de sede. Ele mandou construir um túnel que desviasse as águas da fonte de Gijom para o interior da cidade, garantindo assim que seus habitantes tivessem acesso à água potável, mesmo durante um cerco. Esse túnel, conhecido como o Túnel de Ezequias, é uma das façanhas mais impressionantes da engenharia antiga. Escavado à mão em rocha sólida, o túnel tem mais de meio quilômetro de comprimento e serpenteia sobre a cidade de Jerusalém.
Mas o mais surpreendente é como foi construído. Duas equipes de trabalhadores começaram a escavar a partir de extremos opostos do túnel. E apesar das ferramentas rudimentares da época, eles conseguiram se encontrar no meio com uma precisão impressionante. Esse tipo de planejamento e execução teria sido impressionante em qualquer época, mas no século VIII AC foi real maravilha. O túnel não só fornecia água para a cidade durante os tempos de paz, mas também foi crucial para a sobrevivência de Jerusalém durante os cercos. A água era conduzida da fonte de Gion até o tanque de Siloé, onde os habitantes podiam acessá-la sem sair dos muros da cidade. Em tempos de guerra, essa era uma vantagem vital, já que os inimigos não podiam cortar o suprimento de água, nem deixar a cidade sem seu recurso mais precioso. Para os crentes, o túnel de Ezequias é mais do que uma obra de engenharia. É uma prova da providência divina, um sinal de que Deus estava protegendo seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. Para ateus, o túnel é uma façanha de engenharia sem implicação sobrenatural. Cidades fizeram túneis para a água, o que mostra que o túnel de Ezequias não é único, mas sem nenhuma implicação sobrenatural. Na verdade, alguns céticos apontam que muitas cidades antigas construíram sistemas de túneis semelhantes para garantir o acesso à água durante os cercos, o que sugere que o túnel de Ezequias não é único nesse sentido. O que faz esse túnel ser especial é sua história e o contexto em que foi construído. Não foi apenas uma solução prática para um problema urgente, mas também se tornou um símbolo de resistência e sobrevivência. Hoje em dia, os visitantes de Jerusalém podem caminhar pelo túnel, revivendo a jornada que os antigos habitantes da cidade faziam para acessar a água. Seja você alguém que acredita no divino ou na capacidade humana de superar desafios, o túnel de Ezequias é um lembrete de como a engenhosidade e a determinação podem enfrentar as maiores adversidades. Número 3. O túnel cananeu. O túnel cananeu é uma das construções mais antigas e misteriosas de Jerusalém. Enquanto o túnel de Ezequias foi construído com um propósito militar e de sobrevivência, o túnel cananeu tem uma origem mais pacífica e fascinante. Este túnel remonta-se à Idade do Bronze Médio, muito antes de Jerusalém se tornar a cidade fortificada que conhecemos hoje. Seu propósito era transportar água da fonte de Gion até as parcelas agrícolas do Vale de Cedron. Imagina os antigos cananeus, há mais de 3.000 anos, construindo um sistema de irrigação subterrâneo que garantia a irrigação de suas plantações em um ambiente árido. O túnel cananeu era agrícola, garantindo água às terras férteis de Jerusalém. Por outro lado, foi uma maravilha da engenharia agrícola, projetada para garantir que as terras férteis ao redor de Jerusalém recebessem água constantemente. O túnel tem várias saídas ao longo de seu percurso, o que permitia que a água fosse distribuída uniformemente pelo vale. O mais impressionante é que os cananeus conseguiram isso com ferramentas rudimentares, usando apenas as mãos e algumas ferramentas de pedra para escavar na dura rocha da região. O túnel cananeu mostra a habilidade técnica dos antigos de Jerusalém. Cananeus criaram um sistema sustentável, prova de sintonia com o ambiente e uso eficiente de recursos. Enquanto muitas cidades da época lutavam para controlar suas fontes de água, os cananeus haviam criado um sistema sustentável que lhes permitia alimentar sua população e manter suas terras cultiváveis. Este túnel é uma prova de que, mesmo na antiguidade, os seres humanos estavam em sintonia com seu ambiente e sabiam como aproveitar os recursos disponíveis de maneira eficiente. A perspectiva dos ateus e crentes difere sobre o túnel cananeu. Para crentes, é engenho divino. Para ateus, é engenharia antiga. Para os crentes, é mais uma prova do engenho divino que dotou os antigos habitantes de Jerusalém com a habilidade de sobreviver e prosperar em um ambiente tão hostil. Para os ateus, é simplesmente uma maravilha da engenharia antiga, uma obra-prima criada por mãos humanas sem intervenção divina. Número 4. Cidade de Davi. A cidade de Davi, o coração histórico de Jerusalém, é um lugar cheio de lendas e simbolismo.
Segundo a Bíblia, foi aqui que o rei Davi unificou as tribos de Israel e estabeleceu sua casa, capital, transformando a cidade de Jebus na sede do seu reino. Durante 33 anos, Jerusalém foi o centro do poder político e religioso do reino de Judá, e a cidade de Davi foi seu núcleo mais importante. Mas durante séculos, muitos céticos questionaram se a cidade de Davi realmente existiu ou se era apenas uma lenda religiosa. A redescoberta da cidade de Davi em escavações arqueológicas mudou tudo. Os arqueólogos começaram a desenterrar antigos muros, casas e estruturas que datam da época de Davi, o que confirmou que este lugar não era apenas uma invenção das escrituras. No entanto, o que foi encontrado no solo gerou emoção entre os crentes, mas também acendeu um debate feroz entre ateus e céticos. Para alguns, as descobertas são provas da veracidade dos relatos bíblicos, enquanto para outros, apenas confirmam a existência de uma cidade antiga, mas não validam os eventos sobrenaturais associados a ela. O fascinante da cidade de Davi é que não é apenas uma coleção de ruínas. Este lugar continua vivo, atraindo milhares de turistas e peregrinos a cada ano que vêm caminhar pelas mesmas ruas que um dia foram percorridas pelos antigos israelitas. A cidade está cheia de tesouros arqueológicos, incluindo túneis subterrâneos, cisternas de água e as muralhas que um dia protegeram seus habitantes de invasores estrangeiros. Cada pedra conta uma história, e cada história é parte de um relato muito maior. No entanto, apesar de todas as descobertas, os ateus continuam céticos. Para eles, o fato de que a cidade de Davi tenha existido não é prova de que os milagres bíblicos tenham acontecido. Na opinião deles, a arqueologia só pode confirmar a existência de assentamentos humanos, não a intervenção divina. E é nesse ponto que o debate se torna apaixonante. A cidade de Davi é uma prova da mão de Deus ou simplesmente um testemunho da história humana? A cidade de Davi continua sendo uma das áreas mais escavadas de Jerusalém, e a cada ano surgem novas descobertas que iluminam sua história antiga. À medida que os arqueólogos desenterram mais restos, o debate entre crentes e céticos continua crescendo. Mas independentemente de qual seja a sua postura, o que está claro é que a cidade de Davi capturou a imaginação de gerações inteiras e continuará sendo um símbolo poderoso tanto para a fé quanto para a história. Número 5. A inscrição de Siloé. No mundo da arqueologia, as inscrições antigas são como mensagens do passado que nos permitem vislumbrar a vida de civilizações perdidas. E em Jerusalém, uma das inscrições mais importantes já descobertas é a inscrição de Siloé. Esta inscrição foi encontrada esculpida na parede do túnel de Ezequias, perto do famoso tanque de Siloé, e descreve o processo de construção do túnel. É um testemunho fascinante da habilidade e do engenho dos antigos engenheiros que trabalharam na construção deste túnel subterrâneo. O que faz a inscrição de Siloé ser tão especial é que é uma das poucas inscrições antigas em hebraico que sobreviveram até os nossos dias. Data do século VIII AC. E foi esculpida pelos próprios trabalhadores que cavaram o túnel. O texto descreve como as duas equipes de trabalhadores que estavam escavando de lados opostos do túnel se encontraram no centro. Embora hoje em dia isso pareça uma façanha de engenharia relativamente simples, na sua época era uma proeza técnica extraordinária. Para os crentes, a inscrição de Siloé é mais uma prova da intervenção divina na história de Jerusalém. O fato de que os trabalhadores conseguiram encontrar seu caminho na escuridão, usando apenas ferramentas rudimentares, é visto como um milagre em si mesmo. Para ateus, a inscrição é um registro de trabalho bem feito. Fez o túnel, aprendizado sobre Jerusalém. Eles argumentam que a habilidade humana, e não o divino, é o que permitiu que o túnel fosse construído com sucesso. A inscrição de Siloé é um lembrete do quanto aprendemos sobre a antiga Jerusalém, graças à arqueologia. Ao estudar essas inscrições, os historiadores e arqueólogos conseguem reconstruir a vida e as habilidades dos antigos habitantes da cidade. No entanto, também nos lembra o quanto ainda desconhecemos.
Apesar das muitas descobertas, o debate sobre o significado desses achados continua tão intenso quanto sempre. Enquanto alguns veem a inscrição de Siloé como uma prova da veracidade dos relatos bíblicos, outros a consideram uma peça fascinante da história humana. És nada mais, não mero. O tanque de Betesda. O tanque de Betesda é outro dos lugares icônicos de Jerusalém, que capturou a imaginação de crentes e céticos igualmente. Mencionado no Evangelho de João, o tanque é o cenário de outro dos milagres de Jesus, onde ele curou um homem paralítico que estava esperando ser curado há 38 anos. A narrativa diz que de vez em quando, um anjo agitava as águas do tanque, e o primeiro a se mergulhar depois que isso acontecia era curado de qualquer enfermidade. No entanto, o homem não conseguia entrar a tempo devido à sua condição. Quando Jesus o viu, ordenou que ele se levantasse, pegasse sua cama e andasse, o que ele fez na hora. Esse milagre fez com que o tanque de Betesda se tornasse um local sagrado para os cristãos. E as ruínas deste lugar foram escavadas, revelando sua estrutura e disposição originais. No entanto, o mais fascinante é que o tanque de Betesda não só tem importância para os cristãos, mas também é um testemunho do antigo sistema de armazenamento de água em Jerusalém. Esse tanque estava situado perto do Templo de Jerusalém. E originalmente era parte de um complexo maior que incluía cisternas e piscinas para abastecer de água a cidade e os peregrinos que iam ao templo. O tanque de Betesda é um lugar de grandes contradições. Por um lado, é um símbolo do poder da fé e dos milagres, enquanto por outro, é uma prova da habilidade arquitetônica dos antigos habitantes de Jerusalém. Os arqueólogos descobriram que o tanque estava dividido em duas partes e que era cercado por 5 pórticos, onde os doentes aguardavam a oportunidade de serem curados. Essas estruturas ainda podem ser vistas hoje em dia e são uma janela para a vida na antiga Jerusalém. Para os crentes, o tanque de Betesda é um lugar de milagres. Uma prova de que o impossível pode acontecer quando a fé entra em cena. No entanto, para os ateus, o tanque é simplesmente um exemplo da engenhosidade humana e da crença no sobrenatural como uma forma de explicar o que não se compreende. Eles argumentam que o milagre da cura poderia ter sido o resultado de fenômenos naturais ou até mesmo de um efeito psicossomático, onde a fé do homem em sua cura teve um papel importante em sua recuperação. Número 7. O Palácio de Talpiot. Uma das descobertas mais recentes e emocionantes em Jerusalém é o majestoso palácio encontrado no bairro de Talpiot Oriental. Este palácio, que data do século VIII ou VII a.C., é uma prova da opulência e do poder dos antigos reis de Judá. Os arqueólogos encontraram restos de colunas ornamentadas, capitéis esculpidos e estruturas de pedra, que indicam que este palácio foi uma das residências mais luxuosas de sua época. O local surpreendeu os especialistas não só pelo seu tamanho, mas também pelo estado prístino em que muitos dos artefatos foram preservados, proporcionando uma nova visão da vida na antiga Jerusalém. O palácio estava situado em um lugar estratégico, com vista para a cidade de Davi e para o Templo de Jerusalém, o que sugere que era destinado a ser ocupado por uma figura de grande poder. Dos reis de Judá. O design e a decoração do palácio refletem uma influência significativa das culturas vizinhas, como os fenícios e os assírios, o que indica que os reis de Jerusalém não eram apenas poderosos, mas também estavam em contato com outras grandes civilizações da época. No entanto, o que tem desconcertado os arqueólogos é a descoberta de 2 capitéis perfeitamente empilhados e enterrados no local. Os capitéis são uma das características mais impressionantes do palácio, com entalhes intrincados que mostram um nível de habilidade artística muito avançado para a época. Mas, por que foram enterrados dessa forma? Alguns especialistas acreditam que foram escondidos, outros sugerem que poderiam ter sido enterrados para proteção, quando o palácio foi destruído. Outros sugerem que eles poderiam ter sido enterrados como forma de se protegerem de invasores, ou talvez como parte de um ritual religioso.
Para os crentes, o Palácio de Talpiot é mais uma prova da grandeza da antiga Jerusalém e da veracidade dos relatos bíblicos que descrevem o esplendor dos reis de Judá. No entanto, os ateus veem o palácio simplesmente como uma estrutura impressionante, mas sem nenhuma implicação religiosa. Para eles, o palácio é uma demonstração da riqueza e do poder dos antigos habitantes de Jerusalém, mas não valida as histórias de milagres e eventos sobrenaturais. Número 8. Os capitéis enterrados em Talpiot. A descoberta dos capitéis enterrados no Palácio de Talpiot tem sido um dos mistérios mais intrigantes da arqueologia em Jerusalém. Esses capitéis, que estavam perfeitamente empilhados e enterrados no local, são um exemplo requintado da arte da arquitetura da época do Primeiro Templo. Esculpidos com uma precisão impressionante, os capitéis originalmente adornavam as colunas do palácio e eram um símbolo do poder e da riqueza de seus ocupantes. Mas por que foram enterrados? Essa é a pergunta que tem desconcertado os arqueólogos e que gerou várias teorias. É que os capitéis foram enterrados para protegê-los durante a conquista babilônica de Jerusalém. Em 586 AC, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu grande parte da cidade, incluindo o Templo de Salomão e muitos dos edifícios importantes. Os ocupantes do Palácio de Talpiot poderiam ter enterrado os capitéis como uma forma de protegê-los dos invasores, na esperança de que algum dia eles poderiam ser desenterrados e usados novamente. No entanto, essa teoria não explica por que os capitéis foram cuidadosamente empilhados, o que sugere que poderia haver algum outro propósito por trás desse ato. Outra teoria é que os capitéis foram enterrados como parte de um ritual religioso. Em muitas culturas antigas, os objetos sagrados eram enterrados para preservar sua santidade. Como uma forma de preservar sua santidade, os capitéis, que eram símbolos do poder real, poderiam ter sido considerados sagrados pelos ocupantes do palácio, e seu enterramento poderia ter sido uma forma de protegê-los não só dos invasores, mas também da profanação. Para os crentes, o sepultamento das capitais é prova da devoção e engenhosidade dos antigos habitantes de Jerusalém. Eles veem esse ato como um testemunho da importância que esses objetos tinham para a cultura e a religião da época. No entanto, para os ateus, o enterramento dos capitéis é simplesmente um ato prático, uma forma de proteger objetos valiosos durante um período de guerra e caos. Número 9. A Estela de Azil. A Estela de Azil, um monumento de pedra gravado, é uma das descobertas mais intrigantes na arqueologia bíblica, especialmente por sua menção direta à dinastia davídica. Descoberta no século XIX, a dinastia de Azil foi a mais importante das dinastias bíblicas. Em 1993, no sítio arqueológico de Tel Dan. Esta estela foi encomendada pelo rei arameu Azil após sua vitória sobre os reis de Israel e Judá. Embora o nome do rei derrotado tenha sido erosionado pelo tempo, o que torna esta estela única e tão valiosa é a menção da casa de David, a primeira evidência arqueológica que vincula diretamente David, o famoso rei bíblico, a um registro histórico extra-bíblico. Para os crentes, a Estela de Azil é uma revelação histórica que confirma a existência de David como uma figura histórica, e não apenas como um personagem da tradição religiosa. Isso reforça a credibilidade dos relatos bíblicos sobre o rei, a dinastia davídica e seu domínio sobre o reino de Judá. No entanto, o conteúdo da estela também lança luz sobre as lutas e os desafios que os descendentes de David enfrentaram, especialmente em seu conflito com o reino de Israel e outras nações vizinhas. O texto da estela, embora fragmentado, deixa claro que Azil se gabava de ter derrotado os reis de Israel e Judá, provavelmente em uma série de batalhas por volta do século IX AC. Esse relato da derrota da casa de David tem sido um ponto crucial de debate entre historiadores e arqueólogos, já que confirma a veracidade das narrativas bíblicas que descrevem os conflitos militares entre Judá e Israel. No entanto, os ateus e céticos têm uma visão mais matizada da Estela de Azil.
A estela não prova milagres atribuídos a David na Bíblia, mas confirma a dinastia Casa de David, sem validar aspectos religiosos. É um documento histórico das lutas políticas e militares da região, sem implicação divina. Da perspectiva deles, a estela é uma prova de que existia uma dinastia chamada Casa de David, mas não confirma os aspectos religiosos ou divinos do relato bíblico. A estela, embora fascinante, é vista como um documento histórico das lutas políticas e militares da região, sem nenhuma implicação de intervenção divina. Número 10. A nascente de Gijom. A fonte de Gijom tem sido uma fonte de vida para Jerusalém desde tempos imemoriais. Situado na encosta oriental da cidade de David, essa fonte natural é a principal fonte de água doce da cidade e desempenhou um papel crucial tanto na vida cotidiana quanto na sobrevivência dos habitantes antigos. Em tempos de paz, suas águas abasteciam a população e irrigavam os campos agrícolas ao redor, enquanto em tempos de guerra, seu controle era vital para resistir a cercos prolongados. Não é de se surpreender que a fonte de Gijom esteja tão entrelaçada com a história de Jerusalém. O que torna a fonte de Gijom ainda mais interessante é sua conexão com alguns dos eventos mais significativos da história bíblica. Segundo o relato do primeiro livro dos Reis, foi na fonte de Gijom que o rei Salomão foi ungido como rei de Israel pelo sacerdote Sadoc. Esse evento marcou o início do reinado de um dos monarcas mais famosos da Bíblia e cimentou o lugar da fonte na história religiosa. Para os crentes, a fonte de Gijom é um lugar sagrado, um local onde o destino de uma nação foi selado sob a orientação divina. No entanto, a importância da fonte não se limita à sua conexão com o rei Salomão. Ao longo dos séculos, a fonte de Gijom tem sido um recurso estratégico para a cidade de Jerusalém. Os túneis subterrâneos, como o túnel de Ezequias e o túnel cananeu, foram construídos especificamente para desviar as águas da fonte para o interior da cidade, garantindo um suprimento constante mesmo em tempos de conflito. Esses sistemas de água são um testemunho da engenhosidade e da determinação dos antigos habitantes de Jerusalém para proteger sua fonte de vida mais valiosa. Para os ateus, a fonte de Gijom é simplesmente um fenômeno natural que foi aproveitado ao longo da história por sua importância estratégica e econômica. Embora reconheçam sua relevância histórica, não veem nele nenhuma implicação religiosa ou divina. Na opinião deles, a fonte é uma maravilha natural, mas seu significado foi magnificado pelos relatos bíblicos que a cercam. É o recurso mais vital para uma cidade que sempre teve que lutar pela sua sobrevivência, mas não é mais do que água em seu estado mais puro. O que acabamos de explorar no Solo é História é um golpe direto em tudo que consideramos garantido.